Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Carmen Rios. Hoje nós vamos resolver as questões, vamos fazer a resolução das questões do, da prova do IFCE que ocorreu agora nesse último fim de semana, o processo seletivo para a prova de 2020, 2024.1, para o semestre 2024.1. E hoje nós vamos estar resolvendo as questões 41 a 45, são as questões de química, tá bom? A princípio, eu espero que todo mundo tenha tido um bom resultado, tá certo? E vamos para a aula. Então, a questão 41, ela tá tratando de um sistema de separação de misturas, tá certo? Vamos para a questão. Questão 41. A questão 41 fala: com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo óleo e areia, são observadas três fases. O que ele está dizendo para a gente? Que eu tenho uma solução de água mais açúcar, e essa solução de água mais açúcar, eu misturo, eu adiciono a uma mistura que contém óleo e areia. E ele pergunta: para separar cada componente da mistura final, qual a melhor sequência de processo de separação de misturas? Vamos aqui para vamos aqui para o nosso esquema. Vejamos aqui. A questão nos fala que eu tenho esse sistema de mistura, né? O sistema da nossa mistura é o seguinte: a gente tem óleo, água mais açúcar e areia. Ao todo, nós possuímos quatro substâncias, né? A areia, o óleo, o açúcar e a água. E a questão nos pede quais são os processos que eu vou precisar executar, os processos de separação de misturas que eu vou precisar executar para que eu possa obter cada uma dessas quatro substâncias. Quando a gente trata de separação de misturas, é importante que a gente pense o que é o mais fácil de obter. Sempre eu vou tentando obter, primeiramente, quais são as substâncias mais fáceis. Por exemplo, se eu tenho um sólido, se eu tenho dois líquidos e um sólido, e esse sólido não está dissolvido, é muito mais fácil eu separar primeiro esse sólido, para depois tentar separar os líquidos por um outro processo. Então, apesar de nós termos, né, dois sólidos e dois líquidos, um desses sólidos está dissolvido na água, porém o outro não está. Então, o primeiro processo que eu posso executar aqui é o processo de filtração. Então, vou executar a filtração, tá certo? E com esse processo de filtração, após o processo de filtração, eu vou obter uma solução, uma mistura de óleo, água e açúcar, e a minha areia vai estar separada, né? Eu vou conseguir separar essa minha areia desse meu sistema. Então, o primeiro dos meus sistemas já foi. Eu já consegui separar aqui a areia. Agora, eu ainda tenho mais outras três substâncias para poder separar. Eu tenho aqui o óleo e eu tenho a água mais o açúcar. Quando, quando eu tenho dois líquidos, quando eu tenho nessa situação aqui, eu preciso pensar: é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Essa mistura aqui, ela é heterogênea, não é uma mistura homogênea. Se ela é heterogênea, se são dois líquidos heterogêneos não miscíveis, ou seja, que não estão homogêneos, né, homogeneizados, eu posso separar essas soluções pelo procedimento de decantação. Você pode perguntar: professor, por que eu não faço uma destilação? Quando a gente está tratando de separação de misturas,
a gente vai sempre priorizar pelo processo mais simples. O processo de destilação é um processo muito complexo. Por que que eu vou buscar um processo complexo se eu posso executar o mesmo processo de separação e às vezes de forma muito mais rápida, e muito mais barata? Por que que eu vou priorizar algo mais caro se eu posso ter um rendimento tão bom quanto, às vezes até melhor, e ainda mais barato? Então, o próximo procedimento que a gente pode fazer é justamente separar este óleo desta solução de água mais açúcar. Para isso, nós vamos executar uma decantação, tá certo? Nessa decantação, nós vamos conseguir, vamos utilizar, o equipamento que a gente utiliza aqui é um funil de decantação, tá certo? Nesse funil de decantação, ele vai exatamente um sistema muito parecido com esse. A única diferença é que eu vou ter aqui, ao final, uma torneirinha, que eu vou conseguir separar essa minha água, que seria, a gente pode pensar que seria mais ou menos aqui, né? Uma torneirinha aqui, com uma cruzinha aqui, que aqui a gente vai conseguir separar toda essa água e quando toda a minha água com açúcar sair, eu vou ter somente o meu óleo. Com isso, eu vou conseguir separar minha água, mais o meu açúcar e o meu óleo. Assim, obtendo a separação dessa mistura. Então, nós aqui conseguimos separar a nossa segunda mistura, não foi? Foi a nossa segunda substância, que foi o nosso óleo. Quantas substâncias restaram? Restaram duas. Restou o açúcar e a água. Agora, vocês podem perguntar, professor, como é que eu vou fazer para separar isso? Porque esse aqui é uma mistura homogênea, esse meu açúcar está dissolvido na água. E eu não consigo separar por meios físicos simples, né? Quando eu tenho uma solução, quando eu tenho alguma substância dissolvida em outra, o processo que a gente vai buscar vai ser sempre a destilação. Porque não tem um procedimento mais simples e rápido que eu posso utilizar aqui, certo? Se fosse, por exemplo, um sal, a gente poderia até deixar ela por evaporação. Mas o açúcar não funcionaria e demoraria muito mais tempo, né? O processo mais simples que eu posso buscar aqui seria a própria destilação, certo? Então, nosso terceiro procedimento aqui seria justamente a destilação. Então, com isso, nós, nós podemos obter nossa água separada e o açúcar já no estado sólido, né? Em uma outra solução, em outro reservatório. Com isso, ao fim, com isso nós conseguimos separar as nossas quatro substâncias, né? Separamos a areia, o óleo, o açúcar e a água. Então, qual é o procedimento que a gente vai utilizar aqui? Filtração, decantação e destilação. Esses são os três procedimentos que a gente vai utilizar. A resposta certa é o item D. Item D de dado. Já a questão 42, ela nos fala, ela nos dá o seguinte problema. Ela fala o seguinte: as reações químicas acontecem onde menos imaginamos. É o caso das pulseiras de neon e dos vagalumes, que emitem luz por meio de reações químicas. Na pulseira de neon, ocorre a quimiluminescência, que emite luz fria em consequência de uma reação química. Já a bioluminescência é um processo semelhante, porém, que acontece naturalmente em seres vivos, como no vagalume, em que a energia é obtida dos alimentos.
A energia que é obtida dos elementos transforma-se em energia luminosa. Em escala atômica, o fenômeno descrito pode ser explicado com base no modelo atômico de. Então, pessoal, quais são os modelos atômicos que a gente conhece? Nós conhecemos os modelos atômicos de Dalton. O modelo de Dalton é aquele conhecido como bola de bilhar. Para Dalton, o átomo ele é uma massa esférica indivisível, a menor partícula que nós podemos obter. Esse conceito ele perdurou por muito tempo e já no fim de 1800, Thomson, ele, através dos seus estudos com a, com a ampola de... A partir dos seus estudos com a ampola de Crookes, ele percebeu que os feixes, eles eram atraídos por um polo positivo. E esses feixes luminosos, eles possuíam carga negativa. Com isso, descobriu-se que, no caso, os átomos eles possuíam partículas positivas e partículas negativas. Rutherford, ele elaborou o modelo planetário, em que, para ele, os átomos, na verdade, giravam em torno de um núcleo que continha prótons e nêutrons, e esses elétrons, eles giravam ao redor desse núcleo. No caso, que ele possuía um centro positivo, e esses elétrons giravam ao redor desse meu centro positivo. E Bohr, o modelo atômico de Bohr, ele é o que a gente utiliza hoje. E segundo ele, os átomos, eles possuem um núcleo que possui partículas positivas, que são os prótons, e possuem os nêutrons. Além disso, eles possuem os elétrons. Esses elétrons, eles circulam o nosso átomo, tá certo? E eles possuem orbitais de energia. Por isso que é definido como um modelo atômico modelo dos orbitais atômicos. Esses orbitais, eles possuem níveis diferentes de energia. E o elétron, que ele está em um orbital, ele não pode pular de orbital, a não ser que ele receba uma energia externa, e aí que a gente considera que ele está no processo de excitação. Esse elétron que está excitado, ele recebe energia, ele recebe energia. Quando ele recebe energia, esse elétron ele vai saltar de camada. Esse processo de salto de camada é um processo porque a energia que ele possui agora não é mais uma energia que este orbital consegue comportar. Com isso, ele vai agora passar para a camada de cima, para a próxima camada. Eu vou mudar a cor desse bichinho. Ele está agora numa camada anterior, numa camada mais energética. Só que esse elétron ele possui uma energia maior do que ele comporta. Dessa forma, ele vai liberar essa energia. Essa energia que ele obteve, ele vai liberar essa energia. Essa energia que ele vai liberar vai ser liberada por meio de fótons. Esses fótons possuem uma energia, né? Essa energia é liberada em forma de fótons. E esses fótons, eles são interpretados para a gente na forma de luz. Então, esse elétron salta a camada, esse elétron vai saltear essa camada, salta de camada,
e depois ele vai retornar essa camada. Só que ele vai liberar fótons. Esses fótons é o que a gente interpreta como sendo a bioluminescência ou a quimiluminescência. Ou seja, o modelo atômico que vai nos responder esse processo vai ser o modelo atômico de Bohr. Tudo bem? Ou seja, resposta certa, item D também, né? Outro item D. Vocês vão ver, pessoal, que nesta prova ocorreu uma coisa inusitada. Ocorreram três questões, três respostas D seguidas, né? A resposta da 43, já resumindo, né? Ela também é o item D, o que é um pouco diferente, não é comum isso acontecer, principalmente em um mesmo tema, né? No caso, só química. A questão 43, ela traz uma questão, ela traz o seguinte questionamento. A questão 42 é uma questão muito interessante, mas agora vamos para a 43. Também é muito interessante essa questão, e a gente tratou desse, eu fiquei eu achei muito legal que a gente tratou desse conteúdo uma aula antes, né? Da, Na aula anterior da prova, a gente tratou desse conteúdo. A questão 43 fala o seguinte: ocorre em toda parte e a todo instante uma grande quantidade de transformações da matéria, de forma dinâmica e ininterrupta, produzindo com isso novos materiais. A ação do fermento químico na produção de um bolo é um exemplo da transformação da matéria, representada pela equação a seguir. A equação nos dá: nós temos dois bicarbonatos de sódio, gerando dois carbonatos de sódio, mais CO2, mais água. E ele pergunta: a reação da transformação do elemento a reação da transformação do fermento químico pode ser classificada como A, simples troca, B, dupla troca, C, síntese, D, análise ou neutralização. A questão 40. Então, quais são os tipos de reações químicas que nós possuímos? Nós temos a análise. Então, na questão 43, nós possuímos, ela nos apresenta, ela nos está apresentando uma reação, e quer que a gente informe qual tipo de reação ele é. Que tipo de reação é essa que está ocorrendo? Nós possuímos quatro tipos de reações. Na verdade, são cinco, mas vamos deixar quatro, tá bom? Nós temos as reações de síntese ou adição, em que eu tenho, aqui é o termo geral, tá bom? É, eu tenho uma substância simples mais outras substâncias simples, e essas substâncias vão reagir entre si e formar uma única substância, uma terceira substância nova. A gente pode colocar como exemplo aqui a reação, por exemplo, de hidrogênio mais oxigênio gerando água, né? A gente tem 2H, 2H2 mais O2 gerando 2H2O, certo? Outro exemplo, outro tipo de reação, nós temos a de análise ou decomposição, que no caso a gente tem o inverso. Se na síntese eu tenho duas substâncias separadas que elas
reagem entre si formando uma nova, eu tenho uma substância simples, uma substância composta, que ela vai ser decomposta em outras duas substâncias diferentes. Mas lembra que eu tenho aqui seria a própria decomposição da água, que a reação inversa de decomposição da água, ela é justamente o contrário. Eu vou ter H2O, 2H2O, gerando H2, 2H2 mais O2. Isso aqui acontece, por exemplo, quando eu passo a água para o sistema de eletrólise. Se eu faço isso, se eu passo a água por um processo de eletrólise, eletrólise química, ela acaba por ser decomposta. A gente pode decompor essa água em dois gases, né? No gás do gás hidrogênio e no gás oxigênio. Esse aqui é o processo que a gente encontra nas usinas de, por exemplo, de hidrogênio verde. A questão do hidrogênio, a ideia do verde na parte do hidrogênio, não é a fonte da matriz, né? No caso, não é a forma como a gente obtém a água, que a água a gente encontra nos oceanos, a gente encontra nos rios e tal. É justamente a energia que a gente vai gastar, é de onde vem a energia que nós vamos gastar. No caso da matriz energética aqui da, da fábrica de hidrogênio verde que a gente conta aqui no estado do Ceará, a matriz dela, a fonte de energia, a gente pode ter por hidrelétricas, né? No caso, no Brasil todo, ou então por energia solar, ou então por energia eólica. Mas a ideia do processo é que a matriz de origem para que ocorra essa eletrólise, a fonte de energia que a gente vai, para que a gente possa fazer esse processo de eletrólise, ele tem que ser uma matriz renovável. Entende? Pronto. Além desses dois processos, nós temos também a simples troca. A simples troca, ela é um pouco diferente. Imagine que vocês estão dançando. Imagine uma dança, uma valsa, né? Na valsa, às vezes, quando alguém está assim, par, eu posso trocar de par com eu posso substituir um par, né? Eu vou roubar o par de alguém. E é justamente o que acontece aqui. Eu tenho um A mais CD. Eu tenho uma substância simples mais uma substância composta aqui, de dois átomos diferentes. O que vai ocorrer é que o A vai roubar o D de o átomo D de C, né? Isso é que acontece, por exemplo, na solvatação. Quando tem, por exemplo, se eu adiciono hidróxido de NaOH na água, por exemplo, no caso eu adiciono Na, um sódio, em água, o meu, o meu sódio, ele vai acabar por roubar o OH de um hidrogênio. Vai formar, assim, hidróxido de sódio. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho um Na sólido. Se eu adiciono esse Na sólido em água, eu vou acabar gerando NaOH, OH, mais H+, mais H3. Eu vou acabar gerando NaOH aqui, porque esse meu hidrogênio vai roubar esse meu OH da minha molécula de água, certo? E um outro exemplo que a gente tem é a dupla troca. Na dupla troca, imagine que ambos os casais estão dançando uma valsa, só que eles resolveram trocar de pares. Então, o que acontece é justamente ninguém fica sozinho aqui, só mudam-se os pares. Por exemplo, percebam que A
Eu tenho um positivo e negativo, né? Sempre tem um positivo e negativo. Meu positivo fica sempre à esquerda, meu negativo fica sempre à direita. Então, positivo e negativo. O meu A passou a ficar com D e meu B passou a ficar com C. Então, temos A, D, C, B. Agora vamos voltar para a nossa questão. A nossa questão, ela nos informa que nós temos aqui, né? Nós temos aqui o nosso bicarbonato de sódio, que gerou carbonato mais CO2 mais água. Percebam o que aconteceu aqui. Eu só tenho o meu carbonato no eixo na parte dos produtos, né? Dos reagentes. Em reagentes aqui, ficou feio. Em reagentes, eu só possuo, eu só possuo o bicarbonato. Enquanto nos meus produtos eu vou ter vários compostos. Isso aqui é uma reação característica de decomposição. O difícil dessa questão, primeiro, é entender que isso aqui é uma decomposição e depois entender o sinônimo de decomposição. Seria o termo é decomposição ou análise. Então, a resposta certa aqui é o item D. É uma questão muito simples essa questão aqui. Só precisa a gente ter um pouco de atenção e entender que eu tenho um composto que ele está sendo reduzido a outras substâncias, certo? Agora, pessoal, nós vamos para a nossa questão 44. A questão 44, ela nos diz: qualquer transformação da matéria é considerada um fenômeno que pode ser classificado como físico ou químico. Sendo assim, um processo que se classifica como um fenômeno químico é, pessoal, antes de mais nada, o que que a gente tem que entender qual a diferença entre fenômenos físicos e químicos. No fenômeno físico, a gente não tem reação. Se eu colocar uma água, um copo de água, imagine a situação. Eu coloco um copo de água na geladeira, certo? Eu coloquei aqui um copo de água na geladeira e ele congelou. Virou gelo, né? Deixou de ser água? Não, não deixou de ser água. Continuou sendo a molécula H2O. Só que o estado físico dessa substância mudou. Deixou de ser líquido e passou a ser sólido. Se eu pegar essa mesma água, vou lá e coloco num para ferver. Eu coloco lá para ferver e tal. E agora essa minha água, ela virou, ficou feio aqui, mas vai ficar assim. E agora essa minha água, ela virou vapor. Aqui ela virou um vapor de água. Vapor. Deixou de ser água? Não. Só mudou o estado físico. A molécula continua sendo H2O. Então, isso é um fenômeno físico. Já os fenômenos químicos, eu vou ter alteração na substância. Percebam, se eu passar essa mesma água aqui por um processo de eletrólise, como citei na questão anterior, um processo de eletrólise. O que que é eletrólise? O que que é uma eletrólise? Eu vou passar uma corrente elétrica aqui, nesta minha água, e eu vou gerar agora duas moléculas diferentes. Eu vou gerar dois gases, né? Eu vou ter o gás hidrogênio
e o gás oxigênio. Gente, isso aqui ainda é água? Não. A minha substância, ela mudou. Ela não é mais água. Agora, ela é duas. No caso, eu tenho uma substância que é o H2, que é o gás hidrogênio, e eu tenho uma substância que é o O2, que é o meu gás oxigênio. Então, essa é a diferença de um fenômeno físico para um fenômeno químico. Agora, voltando à nossa questão. Percebam aqui. Moer café. Moer café é um fenômeno químico? Químico ou físico? É um fenômeno físico. Porque não deixou de ser café. A essência da minha substância não mudou. Continua sendo café. Só que agora ela foi triturada. Passou por um processo de trituração. O meu picolé derretendo. O que é o picolé? Nada mais é do que um líquido no seu estado sólido. O que aconteceu foi a mudança do estado físico da substância. Preparar um chá. As substâncias que estavam na folha, antes estavam na folha, agora foram solubilizadas pela água. Isso aqui é uma infusão. O processo não mudou. Por isso que a água ela muda de cor, por isso que a água ela muda passa a ter um cheiro diferente. O adoçar o café. Nada mais é adoçar café aqui. Pode até parecer, meu Deus, aconteceu uma reação química com a minha água, e minha água mudou com açúcar, reagiu com açúcar. Não, não teve uma reação química. O que aconteceu aqui foi justamente a minha água foi dissolvida, o meu açúcar foi dissolvido pela água. E o açúcar, ele tem um gosto, né? Assim como a infusão aqui passou a ser uma mistura, aqui passou a ser uma mistura também, uma mistura homogênea. Agora, pessoal, o escurecimento de uma maçã. Isso sim é uma reação química. Para demonstrar para vocês, a reação que eu. A, o processo de escurecimento da maçã é um processo de oxidação. É uma reação de oxidação, em que é um caso uma oxidação enzimática, que ela é propiciada por uma enzima chamada polifenol oxidase, que em contato com o oxigênio, ela vai decompor os compostos fenólicos que a gente encontra na maçã, e vai decompor eles em melanina. A melanina, essa mesma melanina que a gente encontra na nossa pele, né? Que tem essa coloração escura, esse tom escuro. E essa melanina é o que dá justamente a coloração escura da maçã. E isso é muito interessante, porque dá para perceber que essa substância aqui, ela não é mais um fenol. Ela mudou agora ela é melanina. Né? Tem uma nova substância foi criada, foi produzida, né? Não foi criada, foi produzida. Ou seja, a resposta certa aqui é o item C de casa. C de casa. Bom, essa questão aqui é muito simples, é muito interessante, é muito simples de se entender. As questões em si, todas tiveram um nível bem tranquilo, pelo menos pelo que eu pude perceber aqui. A questão que eu achei mais complexa, por incrível que pareça, foi a questão 45, aqui. A questão 45, ela fala o seguinte: o suco de repolho pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco a uma solução desejada e comparar a coloração final com a escala indicadora de pH, com valores de 1 a 14, que está mostrado a seguir. Então, aqui, a questão nos fala, né, que indicadores ácidos bases são comumente utilizados há séculos na química, justamente para poder identificar se uma substância ela é ácida ou ela é básica.
E no caso, o suco de repolho, ele é um indicador ácido básico. Ácido básico muito simples, muito fácil de utilizar. Eles nos dá, a questão nos dá um referencial, que são o nosso, a nossa escala, né? Ele diz que de 1 a 3, o pH da substância, um pH de 1 a 3, a coloração é vermelha. E de uns 3,5 até 6, ela é rosa. Próximo do neutro, aqui, é roxa. Entre 9 e 11, passa a ser azul. De 11 a 13, é verde. E mais de 13 a 14 é amarelo, tá bom? Primeiro, pessoal, o que a gente tem que identificar? Aí, quais são as substâncias que ele nos dá? Ele nos apresenta 4 amostras de substância. Inclusive, está errado aqui. 4 amostras. O suco de limão, o antiácido, o vinagre e a água destilada. De cara, a gente pode marcar aqui, né? A água destilada, ela é água, né? Água pura. Água pura. A água pura. Qual o pH da água pura, gente? pH da água pura é 7. pH igual a 7. Na nossa faixa de pH aqui, do nosso referencial, o 7 ele é roxo, certo? Pronto. Então, a gente já sabe que aqui é roxo. Roxo. O vinagre, ele é ácido. O vinagre e o suco de limão são duas substâncias ácidas. Ele possui dois ácidos, né? O suco de limão, a gente encontra o ácido acético, ácido acético, não, ácido cítrico, na verdade, cítrico. E no vinagre a gente encontra o ácido acético, acético. E o antiácido, gente, o antiácido, ele é... Para que serve o antiácido? A gente tem que ter esse raciocínio. Para que serve o antiácido? É justamente para quando a gente está com uma azia. O que que é o azia? O que que é a azia em si? É o excesso de ácido do nosso estômago. Geralmente a gente utiliza como antiácido são bases. Geralmente o hidróxido de potássio ou então o, o hidróxido de magnésio. Ou então o hidróxido de magnésio. São duas bases. E agora, pessoal, dado que a gente entendeu isso aqui, é só a gente marcar a resposta certa. Pessoal, mesmo que a gente não saiba o pH dessas outras três substâncias, a gente consegue induzir por eliminação. Porém, eu sei quais são os pHs das substâncias. O pH do suco de limão, assim como o do ácido acético, possui um pH próximo de 2. O ácido cítrico tem um pH 2, e o vinagre, o ácido acético, tem um pH próximo de 3. Ou seja, eu vou ter aqui, no primeiro, né? Vai ser vermelho. O antiácido, gente, o antiácido, ele é básico. Como ele é básico, eu sei que ele tem um pH em torno de 10. Em torno de 10. Então, ele vai ser 2 azul. O vinagre também vai ser vermelho, né?
e a nossa água ela vai ser roxa. 4 vai ser roxo. Pessoal, qual é a resposta certa aqui? Seria a letra A. Letra A. Vermelho, azul, vermelho, roxo. Mas aí vocês podem perguntar, professor, eu não sei os pegar das substâncias. Bem, você pode induzir por, por eliminação. Por quê? Ah, quem- eu sei que o meu suco de limão, eu sei que minha água ela é neutra. Então, se eu sei que o último é neutro, eu já vou poder eliminar os três itens, os três primeiros itens. Ou, os dois primeiros itens aqui, né? Dois itens. Aí eu vejo suco de limão. Eu sei que mesmo que você não saiba o pH do suco de limão, você vai saber, é importante que se saiba que ele é um ácido. Então eu já sei que ele não pode ser roxo, né? Não está próximo do neutro, é ácido. Então já cortamos dois. Três, né? Agora, eu sei que, pronto. Ah, estou entre A e B. Vermelho, vermelho. Ok. Mas agora, é, o item B está me colocando que o meu antiácido, ele é rosa. Pessoal, rosa aqui seria um ácido, o que vai totalmente de encontro ao que a gente considera, né? Então, ó, rosa é ácido? Tá errado. É para ser básico. Ou seja, pessoal, mesmo que a gente não saiba o pH das substâncias, a gente vai conseguir sim resolver a questão por dedução, certo? Por eliminação. Vamos, vamos entendendo o que é ácido, o que é básico. Se não tiver na ordem certa, eliminou, pronto. Pessoal, essa foi a nossa resolução, tá bom? Espero que vocês tenham tido um bom resultado, tudo bem? E até a próxima.